Começamos sempre com muita informação para você, mas hoje nós temos mais uma reintegração de posse aqui em São Paulo. Desta vez na zona norte da cidade. A repórter Larissa Alvarenga acompanha a movimentação e tem outras informações para a gente. Inclusive, no começo, né, teve muita confusão aí. Como é que está a situação agora nesse momento? Bom dia. Oi, César, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o clima ainda é bastante tenso aqui na Brasilândia, na zona norte de São Paulo. A reintegração começou às 6 da manhã e olha só, um caminhão de mudança acabou de chegar por aqui. Funcionários da prefeitura começam a tirar os móveis, eletrodomésticos, enfim. São cerca de 450 famílias que vivem aqui no local há quase 1 ano e meio. E segundo essas famílias, esse terreno que pertence à prefeitura estava desocupado há mais de 30 anos, sendo usado como depósito de lixo. Um pouco mais cedo, teve sim um princípio de confusão aqui no local. Moradores fizeram uma barricada com móveis para impedir a ação da polícia. Os moradores reclamavam e gritavam palavras de ordem porque, segundo eles, o aviso da reintegração chegou na semana passada, na última sexta-feira, e eles não tiveram tempo suficiente aí para arrumar os pertences, arrumar as coisas da mudança. César? Obrigado pelas informações, Larissa. Olha, é uma pena realmente que as pessoas demorem tanto para tomar providência. Mais um caso em que você acompanhou aí, a Larissa trazendo as informações. Há 1 ano e meio essas famílias ocupavam o terreno. É muito tempo para se tomar providência e a partir daí fica sempre tudo muito mais difícil. Olha, a polícia estourou um cativeiro e libertou 2 irmãos que haviam sido sequestrados na última sexta-feira. As vítimas são comerciantes descendentes de japoneses. Depois de 3 dias de terror, os irmãos foram resgatados pela Divisão Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo. O cativeiro ficava numa área rural em Mairinque, a 63 quilômetros da capital paulista. O reencontro com os familiares aconteceu na sede do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde também funciona a Delegacia Antissequestro. Os irmãos que trabalham na CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns de São Paulo, foram sequestrados na última sexta-feira no final do expediente. Por telefone, os criminosos ameaçavam matar os comerciantes se os familiares não pagassem o resgate. O valor não foi divulgado e nem pago. A polícia chegou até a quadrilha durante uma minuciosa investigação. 3 pessoas que vigiavam o cativeiro foram presas em flagrante. Apesar do susto, os comerciantes passam bem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, nos 3 primeiros meses deste ano, ocorreram em todo o estado 8 casos de extorsão mediante sequestro. E uma mulher morreu carbonizada e 2 crianças se feriram gravemente em um acidente envolvendo 2 veículos. 2 carros bateram e um deles pegou fogo. Foi na rodovia dos Bandeirantes, na região de Peru, zona norte de São Paulo. 4 pessoas estavam dentro do veículo em chamas. Uma mulher de 49 anos morreu no local. O marido dela, de 56 anos, e as 2 netas, uma de 10 e outra de 12 anos, ficaram feridos e foram socorridos pelo helicóptero da polícia e encaminhados para o hospital. O homem está fora de perigo, mas as crianças permanecem internadas em estado grave. Já o motorista do outro veículo teve apenas ferimentos leves e foi socorrido no local. A perícia tenta agora esclarecer as causas do acidente. E 2 garis foram atropelados por um carro desgovernado. Um deles, inclusive, morreu no local. De acordo com uma testemunha, os garis limpavam a calçada quando foram atingidos em cheio por um carro em alta velocidade. Após o acidente, o motorista do veículo fugiu sem prestar nenhum socorro às vítimas. José João da Silva foi socorrido e continua internado na Santa Casa. Já o colega dele, Alceu Ferraz, morreu na hora. Em apenas 4 dias, este é o 2º caso de garis atropelados no centro de São Paulo. A polícia deve usar câmeras de segurança para tentar localizar o motorista. E a repórter Mariana Moreno está na delegacia onde o caso foi registrado e tem outras informações para a gente. Ô Mariana, bom dia para você. Você tem conhecimento se a polícia já tem posse dessas imagens para tentar identificar esse motorista que fugiu do local? Oi, César, bom dia para você, bom dia a todos. A polícia está na rua, os investigadores estão coletando essas imagens de prédios, inclusive também de poste que fica as câmeras da Guarda Municipal aqui de São Paulo,
para identificar esse autor, esse motorista que acabou atropelando 2 garis, um deles morreu. E essas imagens vão ser fundamentais, primeiro, porque não havia testemunhas no local, é uma rua escura, sem iluminação pública direito, então ninguém presenciou. E o outro gari que sobreviveu, ele estava um pouco mais à frente desse colega de trabalho e ele foi atingido pelo carrinho, esses carrinhos que os garis usam para colocar folhas e sujeira. Então ele foi atingido no rosto e no peito e não viu o que aconteceu nem as características do carro. Esse motorista que atingiu e atropelou essas 2 pessoas, ele vai responder por homicídio culposo, lesão corporal culposa, atropelamento, fuga de local do acidente e omissão de socorro. Mas a expectativa da polícia é que ele se apresente a qualquer momento ao lado de um advogado, assim ele escapa do flagrante. César. Obrigado, Mari. Uma ótima terça-feira para você. Lamentavelmente, essas pessoas, mesmo quando se apresentam, dizem: eu fiquei com medo de ser linchado, por isso que eu fugi. Essa é a desculpa padrão. Agora, a gente precisa tomar providências para que ocorrências como essa deixem de acontecer no nosso país sem que as pessoas sejam responsabilizadas. Nós precisamos de mudança nas leis. Essas mudanças, na minha modesta opinião, precisam ser feitas em caráter de urgência, porque senão muitos inocentes, trabalhadores, honestos, dignos, vão continuar perdendo a vida. Olha, o cantor sertanejo Milionário, da dupla Milionário e José Rico, passou por uma cirurgia cardíaca. Milionário está internado na unidade de terapia intensiva. O cantor deu entrada em um hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na última quinta-feira, para avaliar alguns exames de rotina, quando os médicos decidiram fazer a cirurgia. 4 cirurgiões cardiovasculares participaram da operação, que durou mais de 3 horas. Foram colocadas 2 pontes de safena e uma mamária. Enquanto o Milionário se recupera da cirurgia, a dupla Marcos Paulo e Marcelo irá cobrir a agenda de shows do cantor. Marcos Paulo é filho de Milionário e Marcelo, afilhado de Zé Rico, que morreu em março. Eles seguem com o projeto e com a agenda até a recuperação total de Milionário, que, segundo os médicos, deve se estender pelos próximos 60 dias. E olha, a polícia identificou mais um suspeito de ter matado um gerente de banco durante um assalto. Você vai se recordar, nós falamos desse caso. Ele estava com a esposa, grávida, saiu de um barzinho, se não me falha a memória. Quando foi buscar o carro não pegou. E aí ele decidiu chamar um guincho e pediu para a esposa que fosse para a casa do irmão dela, do cunhado, que morava a 3 quadras do local. Enquanto ele aguardava, foi abordado e, em virtude de um celular, ele foi morto, executado ali mesmo na rua, aqui na Grande São Paulo. Ele, inclusive, iria ser pai pela primeira vez. Veja. Este é o suspeito de ter atirado no gerente de banco. A foto foi feita quando Claudinei Rodrigues foi preso por tráfico de drogas aos 12 anos de idade. Hoje ele tem 19 e agora está sendo procurado por assassinato. A polícia chegou ao nome de Claudinei depois de prender Bruno da Silva Rezende, também de 19 anos. Ele confessou ter participado da tentativa de assalto que terminou na morte de Leonardo Carrega na semana passada. Este é um trecho do depoimento de Bruno. Estava na garupa, ele usou o quê? Uma pistola, 38. Quantos disparos ele deu? Um só, eu escutei. Você estava conduzindo a moto. A moto de quem que era? Era roubada. Roubada? Bruno Santos do Carmo, de 22 anos, também foi detido. Conhecido como Churrasco, ele foi condenado por roubo em 2013, mas estava foragido da justiça. Em depoimento, o rapaz negou participação no crime, mas confessou ter se encontrado com os 2 outros suspeitos horas depois da morte do gerente. Eles chegaram para abordar ele, né? Ele não quis dar o celular. Eu acho que aplicou para cima dele alguma coisa assim e eles atiraram. Segundo a polícia, os 3 fazem parte de um grupo que faz arrastões em pontos de ônibus, assaltam pedestres e roubam carros. Eles agem principalmente na região onde o gerente de banco foi assassinado, em Osasco, na Grande São Paulo. Leonardo tinha 32 anos e seria pai pela primeira vez. A esposa dele está no 8º mês de gestação. Ela estava com o marido momentos antes do crime. Eles tinham ido almoçar em um bar. Na saída, o carro do casal não funcionou. A mulher então foi para a casa do irmão, que mora perto do local. Já Leonardo ficou esperando o guincho da seguradora quando acabou sendo abordado pelos 2 criminosos. Depois de atirar, os assaltantes levaram apenas o celular da vítima. Na verdade, a vida da gente não vale absolutamente nada, né? Muito menos do que um telefone celular. E nós vamos continuar, infelizmente, tendo casos como esse repetidos aqui no Brasil, porque o nosso sistema prisional é muito fraco, a nossa legislação mais ainda, não é? Então, enquanto nós não tivermos uma mudança completa,
com relação às penalidades, não é? Hoje, na verdade, o que nós temos no Brasil, todo mundo fica impune com relação a qualquer crime, não é? E nós precisamos, na minha opinião, de um investimento gigantesco, né, na construção de presídios de segurança máxima, porque enquanto nós não tivermos para onde mandar os presos, os criminosos, também fica uma situação difícil para a justiça tomar as decisões. Então nós precisamos de um investimento, eu dizia isso na época da Copa do Mundo, que eu era contra. Os estádios estão aí, ó, abandonados. Aliás, podia pegar os estádios e transformar, adaptar esses estádios sem uso em cadeia. Não é verdade? Porque já está o prédio construído, faz ali as divisões e coloca os presos, porque aí cabe preso pra caramba lá, né? Tem até o campo de futebol como área de lazer, depois para eles tomarem um solzinho e se divertir de vez em quando. Tá pronto. Então é só fazer um investimento nos estádios que estão completamente abandonados aqui no Brasil. Olha, mudando totalmente de assunto, uma médica que tentava defender um cachorro das agressões de um homem foi atacada com um facão e teve que passar por cirurgia. De acordo com a polícia, o homem que espancava o cachorro é um morador de rua. A médica que foi golpeada não teve o nome divulgado. Ela foi atingida por um facão no pescoço e na cabeça. Segundo o último boletim médico, a cirurgia transcorreu bem. O homem que cometeu o crime conseguiu escapar da polícia e está foragido. Essa agressão aconteceu em Salvador, na Bahia. E um outro rapaz que tentou ajudar a médica também foi agredido e está em estado grave. Olha, você que é aqui da região sudeste, você que é aqui da região de São Paulo, que está sofrendo com o frio, muita gente já está reclamando. O frio nem chegou, o pessoal já começa a reclamar. Pois muito bem, o frio chegou mesmo para valer em boa parte do Brasil. Teve, inclusive, uma cidade na Serra Gaúcha que registrou 1 grau negativo na última madrugada e pode chegar a menos 5 graus na noite de hoje. A repórter Aline Schneider está na fria Porto Alegre, onde as gaúchas têm um coração muito quente para trazer essas informações para a gente. Tá frio bastante, olha, mas gaúcho é elegante, fala a verdade. Bom dia para você. Oh, César Filho, muito bom dia, muito obrigada. Olha só, tá frio mesmo, viu? A temperatura hoje aqui em Porto Alegre chegou aos 3 graus. Agora tá uma beleza, saiu o sol, tempo seco, 8 marcam os termômetros neste momento, mas mesmo com a presença do sol, hoje a máxima não deve passar dos 16 graus. Agora, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura registrada extraoficialmente lá na Serra foi de 4 graus abaixo de zero em São José dos Ausentes. Segundo o IMET, fez 2 graus negativos em outras cidades lá da Serra Gaúcha. É muito frio, hein? Tudo isso por causa do avanço de uma massa de ar polar. Amanhã, segundo os meteorologistas, essa massa de ar polar perde força, mas aí teremos a presença da chuva e a sensação de frio pode ser ainda maior. Na sexta-feira, uma nova onda de frio avança sobre o Rio Grande do Sul e a temperatura volta a cair. 4 graus abaixo de zero, tá bom pra ti, hein, César Filho? Ah, eu gosto de frio, eu sou apaixonado pelo frio, não precisa ser tanto. Mas se a gente tiver uma boa companhia, né, uma situação... Hã? Menos 4 com boa companhia? É muito. De verdade, eu não saio debaixo das cobertas. E a cama parece que tá molhada. Mas com uma boa costela no bafo, que o gaúcho faz tão bem, aí aquece. Boa, Renata. Renatinha, você é do meu time, você só pensa na hora da comida, é um espetáculo. A gente tem que pensar no lado bom. Diga. Os gaúchos querem saber se a Ana não tem saudade do frio aqui dos Pampas. Mas, Guria, eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto tanto assim do frio. Eu fiquei tão feliz quando eu vim para São Paulo. Achei que aqui ia encontrar muito calor. Aí que eu me enganei. O calor é uma parte do ano, aí foi por isso que fui para Itu. Mas eu tenho saudade, assim, do meu querido Rio Grande do Sul, mas não nessa época do ano. O único lugar para mim que fica muito bonito é a minha cidade, que é Santa Cruz do Sul, que tudo fica branquinho de manhã cedo de geada, ou quando a gente vai para Gramado, que fica tudo lindo. Obrigado. É verdade. Uma ótima a gente te espera aqui, Ana. Tchau, gente. Tchau, tchau. Uma ótima terça-feira para você e para os nossos amigos aí do Rio Grande do Sul. Olha, mudando de assunto e falando de um assunto que é muito sério, você se lembra daquele rapaz, aquele homem, né? Que foi gravado agredindo os cachorros da ex-noiva. O caso ficou conhecido no Brasil inteiro. Este mesmo rapaz agora foi denunciado de novo. A ex-noiva diz que foi agredida por ele. Veja.
Carolina Mandim e Rafael Hermida se encontraram numa festa no Jockey, na zona sul do Rio de Janeiro. Os dois discutiram e ele teria agredido a ex-noiva. Fotos mostram Nina ferida. Segundo ela, o rapaz teria dado socos, tapas e pontapés. O rapaz viu a minha cliente, a Nina, nessa boate e foi em direção a ela para supostamente conversar. E ele teria segurado ela pelos 2 braços e aí sacudiu violentamente. Além dessa primeira agressão, ela ainda teria sido chutada quando estava caída. No dia seguinte, Nina fez exame de corpo de delito. No depoimento à polícia, relatou que Rafael teria um comportamento violento quando consome bebida alcoólica. Na versão do rapaz, a aproximação no evento teria partido dela. A Rafael estava com outra mulher e Carolina teria avistado os dois. Teria havido uma agressão da Carolina ao Rafael, com tapa, com soco, com arranhões. E Rafael, para interromper, para cessar essa agressão que ele achava injusta no momento, né, empurrou a Carolina. Conversas entre os amigos contam o que teria acontecido. Este relato diz que Nina caiu no chão e ficou de cara para a parede. A pessoa ajudou a levantar Nina e achou melhor sair dali. Outra mensagem revela que ele tentou agredi-la de novo. Essa não é a primeira vez que os dois protagonizam um caso policial. No começo do ano, Nina gravou o ex-noivo maltratando suas cachorrinhas. Ela desconfiou da mudança de comportamento das duas e decidiu colocar uma câmera escondida para saber o que estava acontecendo. Eu não estava acreditando no que eu estava vendo. A primeira agressão foi com a Gucci. Eu fiquei simplesmente em estado de choque. Eu fiquei parada olhando para a televisão sem acreditar no que eu estava vendo. Ela terminou o relacionamento e denunciou Rafael. Na época, ele se defendeu por telefone em uma reportagem da Rede Record. Acredito que tenha exagerado no castigo à cachorra, mas assim, realmente eu estava estressado e, aliás, e enfim, eu descontei na cachorra talvez uma situação que não tinha nada a ver com ela, entendeu? Infelizmente foi isso. Rafael não apareceu nas 2 audiências marcadas. Segundo o advogado, ele não recebeu intimação. As imagens comprovam a crueldade do ato, mas a lei não prevê punição severa para este tipo de crime. De novo, frente a frente, resta saber quem conseguirá provar sua versão. Se Nina estiver certa, a pena para Rafael deve ser mais pesada. Ele pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha por lesão corporal grave. Olha, o delegado que cuida do caso não quis conversar com a imprensa. Mas, em compensação, nós vamos agora aos nossos estúdios da Record, no Rio de Janeiro, onde está a produtora de eventos, Nina Mandim. Ô Nina, bom dia para você. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite, conversar com Hoje em Dia. E enquanto nós exibíamos a reportagem, eu já tinha sua imagem aqui no monitor e fiquei te observando. E você fechava os olhos, revirava os olhos, respirava fundo. Para você relembrar tudo isso, ainda está sendo muito difícil, independentemente dessa agressão que você alega ter sofrido, não é isso? Oi, César, bom dia, tudo bem? Obrigada, tá, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando. E realmente é muito difícil, eu não consigo ver essas imagens. Toda vez que passa na televisão eu tento virar o rosto. Eu estou muito nervosa, é muito estressante, eu estou muito assustada com tudo isso, entendeu? Primeiro foram elas e agora tudo isso que está acontecendo comigo. Então, realmente é muito difícil falar sobre isso e ver essas imagens para mim é cortante, é matante. Ô, Nina, vocês tiveram quanto tempo de relacionamento? Porque vocês estavam noivos mesmo, estavam às vésperas do casamento. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Sim. E durante esse período, já continua a minha pergunta, ele nunca demonstrou ser uma pessoa agressiva? Foi a primeira vez? Nós tivemos um problema técnico, vamos tentar recuperar a imagem, o áudio para a gente ouvir a resposta da Nina. É um caso que chamou muita atenção de todo o Brasil, porque todo mundo, evidentemente, ficou chocado, principalmente com as imagens, né, quando viram as imagens da agressão aos animais, e agora ela alega ter sofrido também essa agressão. Já voltamos, restabelecemos o sinal com ela. Então, Nina, quanto tempo de relacionamento e se ele já tinha sido agressivo com você em algum momento?
Então, César, a gente tinha um relacionamento, a gente teve de 1 ano e meio. Quando a gente resolveu casar, a gente foi morar junto. A gente ficou morando junto, ele se mudou para minha casa, no caso, durante uns 4 meses. Foi quando eu vi tudo e terminei todo o relacionamento, né? Ele nunca tinha mostrado essa personalidade agressiva. Ele nunca tinha sido agressivo nem comigo, nem com a minha família, nem com elas. Inclusive, ele era, na minha frente, até carinhoso com elas, fazia carinho, pegava no colo. Então, tudo isso foi muito chocante, é muito assustador. Você saber que você passou 1 ano e meio com uma pessoa que você, de fato, não conhece, entendeu? Para você ver que a gente não pode sair confiando em todo mundo mesmo, porque não conhecia, olha só quem ele está mostrando ser agora, entendeu? Uma pessoa extremamente agressiva, descontrolada. Depois que você divulgou as imagens nas redes sociais, que essas imagens vieram para os veículos de comunicação, para as emissoras de televisão, né? E tomou uma grandiosidade, não poderia ser diferente, vocês, claro, romperam o relacionamento e depois que isso aconteceu, esta foi a primeira vez que vocês estiveram frente a frente no dia da festa em que houve a agressão? Sim, César, foi. Desde que aconteceu tem mais ou menos uns 4 meses, né? E eu não estava saindo, porque eu tinha medo. A gente, querendo ou não, mora no mesmo bairro, mora perto, entendeu? Então eu não saía por medo de encontrar com ele mesmo, né? Eu encontrava com as minhas amigas, ia fazer alguma coisa assim, mas eu não tinha ido para nenhuma festa, não tinha saído muito, né? Nenhum lugar que eu achasse que pudesse encontrar com ele. Então foi a primeira vez mesmo que eu encontrei, e foi nessa situação. Foi muito assustador. Quando eu dei de cara com ele lá, eu não esperava. Existia a possibilidade, sim, dele estar ali, como existia a possibilidade de eu encontrar na esquina, óbvio, em qualquer lugar, entendeu? Então, foi a primeira vez, sim, que Agora, a gente percebe, se esbarrou depois de tudo isso. Você é uma mulher bonita, você está maquiada, mas mesmo assim o seu olho esquerdo tem a marca de uma agressão, de algo que aconteceu no seu olho. Como que tudo aconteceu? Bom, foi na madrugada de quinta para sexta. Eu estava lá nessa festa, tinha a parte externa e a parte interna. Eu estava na parte interna, estava muito cheio. Eu estava passando e esbarrei na minha frente, não tinha como ir para outro lugar, não tinha como sair do caminho, certo? E aí, quando eu passei, ele começou a me chamar querendo falar comigo, eu falei que não queria falar, ele me segurou aqui assim, e começou a me balançar, falando que eu tinha que ouvir ele, Eu comecei a gritar, desesperada, para ele me soltar, que eu não queria ouvir nada, que eu ia chamar segurança. Só que acontece tudo isso muito rápido, né, César? E aí eu consegui empurrar ele. Quando eu empurrei ele, ele me atingiu. Eu não posso te confirmar aqui agora que foi um soco, que foi uma cotovelada. Não acredito que tenha sido nenhum objeto, porque se ele estava segurando as minhas mãos, ele não deu tempo de pegar nada, né? Mas eu já caí desacordada. E o que eu me lembro foi de já estar sangrando, bem machucada, eu não sabia onde, eu só botava a mão assim que eu sabia que estava sangrando, andando para a enfermaria. Tem gente que viu, né, quando começou a sair em rede social, quando começou a sair nas mídias, tiveram pessoas que se prontificaram a testemunhar, mas que infelizmente agora eles estão muito assustados, estão com medo. Não sei se eles vão de fato testemunhar porque eles estão apavorados do agressor depois ir atrás ou fazer alguma coisa contra eles, entendeu? Mas a versão dessas pessoas são que quando eu empurrei ele puxou meu cabelo, ele me deu 2 socos. E aí eu caí já no chão, já desorientada, já sem ter muita noção do que estava acontecendo, sem consciência, né? E aí teve uma pessoa que tentou, ela falou que ficou me olhando no chão, esperando eu levantar, só que eu não levantava, fiquei sentada, estática. Aí ela me levantou, começou a falar comigo, mas eu não respondia, já estava sangrando. Ela pegou o celular, deu na minha mão e falou pra gente sair dali, porque ele já estava vindo pra cima de mim de novo. A sorte foi que, tinha vários meninos em volta, que inclusive foi um deles também que me contou isso, que os amigos dele seguraram o agressor para ele não vir de volta para cima de mim. E nesse meio tempo corrido, uma outra amiga minha estava perto, ele começou a me ameaçar para ela, falando, fala para ela tomar cuidado, vai ter revanche. E aí os seguranças vieram, tiraram ele e eu fui para a enfermaria. Olha, Nina, a gente espera que essa história realmente seja resolvida, comprovado o envolvimento dele, que ele seja penalizado e pague por isso também. Mas a gente deseja o melhor para você, de verdade. Muito obrigado por atender o nosso convite, viu?
Imagina, César, obrigada a você, viu? Muito obrigada mesmo. Olha, nós entramos em contato com o advogado de Rafael, Hermida, mas ele não aceitou o nosso convite para falar sobre a denúncia. Então, a gente espera que realmente a justiça possa esclarecer tudo. Um cachorro vira-lata foi resgatado de dentro de um poço de aproximadamente 20 metros de profundidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate durou cerca de 1 hora e o animal estava assustado e exausto. Não teria como ser diferente. O cãozinho, chamado de Billy, foi içado por um carrinho de supermercado que teve as rodas serradas para que pudesse entrar no poço e assim resgatar o animal. Apesar do susto e do estresse, o cão não se machucou e o dono comemorou o sucesso do resgate. O caso aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Que bom que tudo terminou bem. Olha, o Brasil é o 3º país do mundo em doadores de medula óssea. São mais de 3,5 milhões de pessoas. Ainda assim, quem precisa de transplante sofre à espera de um doador compatível. É o caso do Paulinho, um garoto que luta pela 2ª vez contra a leucemia. Acompanhe. Paulinho luta contra a leucemia pela 2ª vez. Em 2013, depois de detectada a doença, ele foi surpreendido pelos pais que se fantasiaram de super-heróis para ajudá-lo a superar o tratamento. Logo depois, a doença tinha praticamente desaparecido, mas agora voltou a preocupar a família, que mora em Juiz de Fora, Minas Gerais. Após novos exames, o câncer no sangue reapareceu, exigindo que o menino de 5 anos seja submetido a um transplante de medula óssea. Ele está um pouco menos fantasioso por causa do retorno da doença. Ele ficou magoado na primeira internação. Agora que ele já está aceitando, já está com um comportamento diferente em relação à doença. Paulinho tem chances de receber doação do irmão Arthur ou do pai. Mas se não houver compatibilidade entre eles, o garoto terá de aguardar na fila dos transplantes. Podem doar pessoas saudáveis entre 18 e 54 anos, que nunca tenham tido doenças transmitidas pelo sangue. A compatibilidade é identificada através das amostras de sangue que estão no banco da rede de doadores. Quando encontrado o doador ideal, a medula óssea é coletada de dentro do osso da bacia e transferida ao paciente. Entre 3 e 6 meses, quase todo mundo já voltou à vida que tinha antes. Hoje o Brasil é o 3º país do mundo em doadores de medula. São mais de 3 milhões de pessoas. Mas apesar disso, o número de transplantes ainda é relativamente pequeno. Mal chega a 2.000 por ano. E isso por causa de alguns fatores que preocupam muito os especialistas da área. Um deles é a falta de estrutura dos hospitais, que não possuem leitos nem profissionais suficientes para atender a demanda dos transplantes. Outro problema é a falta de atualização do cadastro de doadores. O doador se cadastra e esquece que está cadastrado, muda de endereço, muda de telefone e na hora que nós vamos procurar a gente não consegue acessar esse doador em tempo hábil para ajudar o paciente. O Andy, de 22 anos, passou pelo transplante há pouco mais de 1 ano. Vida nova depois de receber a medula de um doador. Quimioterapia, radioterapia, exames dolorosos, tudo se foi. E agora é só tranquilidade. Assim como ela, Paulinho também sonha com uma vida normal e espera que na rede de doadores apareça um super-herói de verdade para livrá-lo de uma vez da doença. A gente tem certeza de que a gente vai ter sucesso mais uma vez. A gente sabe que essa trajetória dessa vez vai ser um pouco mais difícil. Mas a gente tem certeza que a gente vai encontrar a cura do nosso filho. Nós precisamos mudar e tudo isso depende da gente, não é? É simples, fácil, como você acompanhou na reportagem. Para você ser um doador voluntário de medula óssea, basta se cadastrar em algum hemocentro do seu estado e manter sempre os dados atualizados. E agora eu chamo a sua atenção porque nós vamos falar de crimes na sala de aula, mas calma, muita calma nessa hora, porque não se trata de violência, muito pelo contrário. Nós vamos falar de didática. É isso mesmo, porque professores usam investigação forense para ensinar conceitos de matemática, física e biologia. E os alunos aprovam o método. Aliás, eles adoram. Veja na reportagem de Mariana Moreno.
pistas, descobrir detalhes imperceptíveis a olho nu, solucionar casos misteriosos. A bala está ali. Vou dizer pro doutor. O assassino pode ter puxado esse forro de qualquer um desses carros. Na TV, as séries de investigação criminal intrigam o telespectador e conquistam cada dia mais audiência. Em CSI, a equipe de peritos soluciona crimes usando métodos científicos, tecnologia de ponta e instinto apurado dos profissionais para descobrir pistas. Será que um fio de cabelo como esse pode ajudar a desvendar um assassinato? Ou então, uma fórmula de física da velocidade média de um carro pode garantir que um suspeito estava mesmo no local do crime? Aqui, nessa escola em São Paulo, os alunos têm aula de investigação forense para aprender conceitos de matemática, física e biologia. Inspirado nas séries de TV, o colégio começou a oferecer aulas extracurriculares para os alunos do 9º ano. Eles aprendem a coletar evidências e a preservar a cena de um crime. A escala matemática, por exemplo, é usada para medir e comparar o tamanho de um osso. O projeto foi trazido dos Estados Unidos, onde os professores passaram por treinamento. Os materiais usados no laboratório também vieram de lá, identificando as digitais de uma pessoa. Tali e João Fernando aprenderam detalhes que ainda não tinham visto na aula de ciências. Eu achei muito interessante que a digital é formada quando o bebê encosta a mão na placenta, e eu achei isso muito interessante. É uma coisa que eu não sabia e me intrigou muito. Eu aprendi que se alguém mexer sem luva em alguma cena do crime, essa pessoa pode ser incriminada, pois vai deixar as digitais dela. Isso intriga você? É uma coisa que desperta curiosidade? Sim, porque com isso a gente consegue saber o que aconteceu exatamente, mesmo não tendo estado lá. Conceitos novos que eles só aprendem aqui nem percebendo. Porque eles estão mais interessados em desvendar um crime. Eles têm aquela curiosidade natural que já veio dos filmes, das séries. Então isso nos ajuda não só para sala de aula naquela teoria, né? Você sabia que a trajetória de uma bala de arma de fogo é calculada por uma fórmula matemática? E que os vestígios de sangue de uma vítima ferida formam uma equação que pode determinar a cena exata de um crime? A gente consegue, usando matemática e física, fazer traços e voltar ao ponto, reconstituir, por exemplo, tanto o ponto, o local onde ele estava em pé, no meio, como onde ele estava, se ele estava em pé, se ele estava sentado, a altura também. Da vítima. Da vítima. Olha que ele levou aquele tiro. Onde a vítima estava quando levou o tiro. Exatamente. Se ele estava deitado já, se ele estava em pé ainda, se ele estava de costas, se ele estava de frente. Se ele correu já ferido. Se ele correu, porque se ele correu, o sangue fica mais alongado, se ele estava andando devagar, o sangue fica mais redondinho. Isso é determinante para concluir uma investigação. Isso, você consegue reconstruir toda a cena do crime, só pelo padrão de espirro de sangue. O desafio para os alunos detetives é desvendar um crime fictício ou compreender casos reais, como o da advogada Mércia Nakashima, morta em 2010. Os professores decidiram usar esse exemplo porque uma das principais provas contra o namorado de Mércia, o ex-policial Misael Bispo, foi uma alga achada pelos peritos no sapato dele, que era compatível com a espécie encontrada na lagoa, onde o corpo da vítima foi localizado. Esses pontos que vocês estão vendo se mexendo, o que são? Bactérias, micro-organismos, exatamente, né? A gente não imaginava que podia definir e mostrar o resultado de como resolver o crime só por uma alga no sapato. O resultado são aulas mais dinâmicas e uma forma inovadora de ensinar disciplinas que há muito tempo são um desafio na educação brasileira. No país, quase 90% dos estudantes chegam ao final do ensino médio sem aprender o esperado em matemática. E eu acredito que essas atividades constroem uma aprendizagem significativa, na qual o aluno pode fazer uma relação com o que ele vê fora da sala de aula, com o que ele pode ver na televisão, com o que ele pode ver nos seriados. Então a aprendizagem para ele passa a ter sentido. Ele não estuda apenas para fazer uma prova, ele estuda para resolver um problema. Deixa eu fazer uma pergunta para você.
você se dá bem com as moedas? Hoje, né, todo lugar você vai tem o troco, aí você pega aquelas moedinhas, você acaba colocando essas moedas para circular, você guarda num cofrinho, como é que é a sua vida? Preste atenção nesse caso. Moeda na bolsa, no bolso, no cantinho da gaveta, todo mundo tem e muitos colocam no cofre para ir guardando, né? E aqui no Hoje em Dia nós mostramos casos de pessoas que compraram presentes caros e até viajaram somente usando moedas. Mas você imagine comprar um carro novo, 0 quilômetro, só com moedinhas? Então acompanhe a reportagem. Essa história impressionante aconteceu na China. O comprador, identificado apenas como Gan, levou 660 mil moedas a uma concessionária no norte do país e saiu de lá dirigindo um super carro. O homem juntou todo esse dinheiro após anos de trabalho em um posto de gasolina. Cada moeda valia 1 yuan, o que corresponde a 50 centavos de real. Juntas, todas essas moedas pesavam 4 toneladas e, se colocadas uma em cima da outra, formariam uma pilha de 4 metros. Ele avisou com antecedência a loja de automóveis que faria o pagamento dessa forma inusitada. Só para retirar as moedas de um caminhão, os funcionários da concessionária demoraram 1 hora. Olha, dinheiro é dinheiro em qualquer lugar do mundo, seja em moeda, em papel, não importa, não é? Agora, tem muita gente que guarda o dinheiro, faz economia, como nós já dissemos aqui, para fazer viagem. Tem gente que quer fazer uma cirurgia plástica, tem gente que quer mudar algo na vida e faz exatamente através das economias. Por falar